Muito bem, bom dia a você que nos acompanha pela internet. Desejamos excelente domingo para você. Estamos começando o nosso primeiro culto e oramos a Deus para que este culto abençoe a sua vida e bem como também abençoe as nossas vidas. Peço aos irmãos a gentileza de se colocarem em pé. Vamos orar a Deus, agradecendo por esse momento e desde já também intercedendo pela irmã Francisca, pela sua família. Eu não tenho todos os dados do que realmente aconteceu lá completo, não é? Então precisamos investigar hoje. Vamos orar pela família dela, orar por todos os enfermos, orar pela nossa pátria também. E eu quero pedir que nos eleve a Deus nesse instante de oração. A irmã Mel está lá atrás, vai nos elevar a Deus nessa oração. O microfone estará chegando aí, irmão. Por favor, nos eleve a Deus nessa oração. Oi. Santo Eterno Pai maravilhoso, graças te damos, porque hoje viemos aqui para te adorar, para aprender um pouco mais a sua palavra. Nos abençoe, Pai, durante esse culto, que tudo que fizermos a gente consiga praticar em nossas vidas. Nós queremos colocar em tuas mãos, especialmente a irmã Francisca, ser com ela, dando o apoio que ela precisa, curando de acordo com a sua vontade. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Ser com ela, com a família, dando todo o apoio que eles precisam. Ser conosco agora, nesse culto, ser com nossa pátria, nos abençoe, que o Senhor coloque os seus anjos sobre o nosso país, Pai. Abençoe o nosso Brasil. Livra-nos de todo perigo, livre-nos do mal, abençoe, dá entendimento aos nossos governantes, para que o povo não venha sofrer, Pai. Nos abençoe, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Aí de pé, vamos cantar o hino 154 do cantor cristão. 154, firme nas promessas, vamos lá. 154. Pelos séculos do seu amor, firme nas promessas.
HCC, Maravilhoso Cristo. Vamos cantar pensando na letra deste hino, deixando-a entrar em nossos corações. 303 HCC, vamos lá. Os irmãos podem trazer as ofertas, cantamos o hino, tá? Por mais triste que seja o dia, ou a noite sem terminar, em Cristo Jesus confia, ainda cantará. Maravilhoso Cristo, ensina minha alma a cantar. Um canto de força, coragem e fé, Ele ensina minha alma a cantar. Quando a cruz é pesada e dura, quando é grande teu medo e dor, com seu braço Jesus te ajuda, com seu poder e amor. Maravilhoso Cristo, Ele ensina minha alma a cantar. Um canto de força, coragem e fé, Ele ensina minha alma a cantar. Ouve, aumentando, infeliz sem ter paz e luz, que não fosse algum Deus levado por meio de Jesus. Maravilhoso Cristo, Ele ensina minha alma a cantar. Um campo de força, coragem e fé, Ele ensina minha alma a cantar. Versículo, irmãos. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Naum 1:7. Muito bem, peço aos irmãos a gentileza de abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 39 a 42. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 39 a 42. Peço aos irmãos a gentileza de se colocarem em pé. Todos acharam? João 4, Evangelho. Vamos lá. Leiamos todos juntos. Isso é bom, né? Treinamento de leitura. E leitura preciosa, a palavra de Deus. Vamos lá, leiamos. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida. Ela é viva, ela dispensa nosso comentário. O Senhor, na bondade do Senhor, permite que nós a compartilhemos e agradecemos-te por isto. Somos vasos frágeis, e pedimos ao Senhor que nos ajude. Precisamos desesperadamente da ajuda do Senhor.
perdoa-nos por nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Queremos conversar um pouco com todos vocês nesta manhã sobre o testemunho do cristão diante do mundo. Testemunho do cristão diante do mundo. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, mas sem querer ouvir a resposta, porque a resposta quem dá é você, para você mesmo. Eu gostaria de perguntar ao irmão se o irmão, é claro que é uma pergunta que às vezes pode constranger, porque aquilo que se refere à nossa intimidade, nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade, a nossa intimidade. Mas eu diria que, com todo respeito, eu sinto a necessidade de fazer essa pergunta, porque, respeitosamente, eu quero provocar você. Respeitosamente, ok? Porque isso é uma coisa que eu tenho que respeitar aos irmãos, eu tenho que respeitar uns aos outros, não é? Então, queridos, eu gostaria de perguntar ao irmão o seguinte: como é que você vê o cristianismo hoje? Como é que você vê a igreja hoje? E a gente vai assim, aprofundando na pergunta. O cristianismo ainda te empolga? O cristianismo, Jesus Cristo ainda empolga e ainda te motiva? Por que é que você está aqui? Qual a motivação que te traz à igreja, que te faz cumprir, digamos assim, aquilo que é o nosso arroz com feijão, que é básico do cristianismo de cada dia? Por que o senhor está perguntando isso, pastor? Eu estou perguntando, primeiro porque eu não posso fugir do texto, tá? Eu não estou aqui para contar história, estou para contar o que o texto fala, tá? Então, o texto nos mostra uma pessoa empolgada com Jesus Cristo. O texto nos mostra uma pessoa que era ocupada, que estava trabalhando, e que deixou tudo naquele momento, porque Jesus empolgou o seu coração. Jesus mexeu com o seu interior. Jesus sacudiu, não literalmente, a sua vida. E ela não conseguiu se conter diante desse encontro com o Senhor. E ela se sentiu no dever, na necessidade, na obrigação de fazer alguma coisa diante daquele encontro espetacular com Jesus. Então, eu gostaria que você, durante o dia, respondesse essa pergunta, pensasse nessa pergunta, não é? Qual a tua motivação? O Evangelho ainda te empolga, Jesus Cristo ainda te empolga, porque não é apenas assim, eu vou servir para não ir para o inferno. Acho que não tem sentido isso, né? Eu vou à igreja, já vi, né? Eu vou na igreja para não ir para o inferno. Eu acho que o foco está errado, não é? Se você já é salvo por Cristo, tudo bem. Não estou dizendo que quer vir na igreja, quer falar de Cristo porque não vai para o inferno. Eu estou perguntando de motivação. Agora, se perdeu essa motivação, é possível reencontrar, ou reencontrá-la. Porque o salmista diz assim: Senhor, eu quero encontrar de novo a alegria da salvação.
ele também perdeu um dia essa alegria. Ele também perdeu um dia essa motivação. Tanto é que ele se envolveu em um monte de coisas erradas, porque a partir de um determinado momento pode ser que Deus já não era mais a sua prioridade. Ele já não tinha mais motivação. Então ele foi procurar motivação em outras coisas que eu não quero repetir aqui nessa manhã, que vocês já sabem muito bem. Ele foi buscar motivação para a vida em coisas erradas e que ele se deu muito mal e ele acabou complicando a sua vida para o resto da vida. E eu diria que Deus quer nos livrar dessas coisas. Porque a partir do momento que nós perdemos a motivação, nós vamos procurar sentido para a vida. E normalmente o sentido para a vida pode nos envolver em coisas erradas, em coisas que traz morte, em coisas que traz consequências ruins para nós, para nossas famílias, para aqueles que a gente tem assim, em muita consideração, para os nossos queridos. Então, eu diria que não é uma pergunta, embora seja pessoal, não é? Não é uma pergunta assim, pastor, vamos encher aqui o sermão aqui, vamos, não é? Colocar isso, não é? Não é isso. O objetivo não é esse. Então requer que nós vigiemos, não é? Por que é que estou aqui? Por que é que estou servindo? Qual a motivação? Existe amor? Não existe amor? Existe medo? Quais são os medos? E evangelho não é medo. A Bíblia diz que a gente não precisa ter medo. Não é? Eu estou ouvindo a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Para com isso, irmão. Não é? Você já está salvo. Não é essa a motivação. Você pode ter perdido o amor. Você pode vir à igreja e ter perdido o amor. O que diz lá? Lembra-te do teu primeiro, acabou. Lembrou do primeiro amor, acabou. Não é? Você vai com amor, com motivação numa igreja. Aqui hoje tem 60, 70 pessoas. Mas você pode ir com o mesmo amor numa igrejinha com 10 pessoas. No começo aqui eu já lecionei com uma classe com 4 homens. Eu era um deles, eu era professor. Tinha 3 alunos e eu. Eu tenho a foto em casa até hoje. Se quiser um dia eu mando para vocês. Eu lá no meio, só eu garotão, né? Eu mais bonito de todos, claro, né? O resto, irmão Val, estava no meio disso aí, né? Tá mais novinho, né, irmão? Motamiro, cadê o Motamiro? Motamiro estava no meio, mas cabelo pretinho, viu, irmão? Tem lá foto lá, tá o senhor lá. E eu professor, não é? Aquela micharia, né? Olhar para o auditório assim era uma tristeza, né? Aquela micharia. Mas motivação. Motivação. A motivação nos leva a crer. Crer que Deus vai abençoar. Crer que em algum momento Deus vai virar o balde lá e derramar água. Derramar bênção. Ok? Então é importante. Então o homem salvo por Jesus Cristo deve viver uma vida para testemunhar. Eu diria que é o item principal. Vemos no texto que acabamos de ler o resultado do testemunho de uma mulher que creu, de uma mulher que percebeu que na frente dela havia a pessoa mais importante que ela encontrou na sua vida. Já imaginou? Já encontrou com alguém importante? Ela imaginou que ali estava na sua frente a pessoa mais importante que ela encontrou. E eu quero dizer para você com muita alegria, você já encontrou essa pessoa mais importante. É que você e eu talvez nos acostumamos tanto com ela, que já não significa mais nada. Não é? Não significa mais nada. Só um exemplo, sem contar a história. Lembrando, aplicando o texto. Eu percebi que a minha esposa era importante. No dia que eu desci, 18 horas da tarde, chegamos lá, 9 horas da manhã, no hospital, cateterismo, ataque cardíaco, recuperou, 18 horas de alta, não é? Chegou no carro, a mulher
envidrou, não sei se é essa a palavra correta, envidrou os olhos, começou a espumar com tudo quanto é buraco que tinha na face, estatelou. Falei, meu Deus, perdi a mulher. Perdi a mulher. Eu fiquei em estado de choque. Ali, não fazia nada, ia morrer, não fazia nada. Mas alguém ali correu, UTI 3 dias. Falei, agora, a partir de agora, eu vou dar o devido valor. Continuei brigando do mesmo jeito, coitado. Está aguentando até hoje aí, não é? Mas ela é importante, não é? Então, pensa em algo importante, em uma pessoa importante na sua vida. Você já encontrou com essa pessoa. É que você está tão acostumado. Sabe por que a gente discute, o casal discute? Porque acostumou. E a gente não para pensar na importância daquela pessoa na nossa vida. O que ela fez para nos ajudar. O que nós fizemos para ajudá-la. Uma vida em comum. Essa é a vida com Cristo. É uma vida importante. Nós encontramos com alguém um dia que causou uma mudança violenta em nossas vidas. Então ela sabia que ela estava diante de alguém muito importante na sua vida. E ela queria que outros se encontrassem com essa pessoa importante. E foi isso que ela fez. Ela falou, Jesus, dá um tempinho aí, dá um tempinho que eu vou ali. E ela foi, não é? E o texto disse, que nós lemos aqui, diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Ela saiu correndo dizendo para os homens daquela cidade que encontrou uma pessoa muito importante. Encontrou o Cristo da promessa, encontrou o Salvador do mundo, ela encontrou o Messias, ela encontrou aquela pessoa que resolveria os seus problemas espirituais. E ela foi. E o texto diz que eles creram pelas palavras da mulher. Deus se utiliza de pessoas para serem suas testemunhas. Deus se utiliza de pessoas para serem suas testemunhas. Dentro desse contexto vale tudo, não é? Vale falar, vale testemunhar, não é? Nós temos que falar, temos que testemunhar, temos que viver o Evangelho. Então é muito importante falar, testemunhar, viver o Evangelho de Cristo. Não é? Mas vamos em frente. O texto ainda nos diz que, indo pois ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles. E o texto diz que Jesus ficou ali 2 dias com eles. Veja só, a alegria em estar na presença de Jesus. Eu confesso para vocês, eu tenho pedido a Deus que desperte no meu coração esse desejo de estar na presença de Jesus. Como é que é a nossa oração? Sem julgar ninguém, não conheço sua oração, não conheço sua intimidade com Deus, mas eu vou falar por mim. Me ajoelho ali, Senhor, te agradeço pela boa noite, te agradeço pelo bom dia, te agradeço pelo pão de cada dia. Olho para cima, te agradeço porque não cai chuva na minha cabeça, não é? Te agradeço por ter passado uma boa noite, te agradeço pela saúde da minha esposa, te agradeço pela saúde dos meus filhos e tal. E acabou. Em nome de Jesus, amém. Me dê um bom dia em nome de Jesus, amém. Não é isso? Você pergunta, é isso oração? É isso. Mas pode ser mais? Pode ser mais. É você ali desfrutar de uma intimidade com o Senhor. Você não procura assunto com seus amigos quando você encontra? Você encontra com um amigo. Uma vez veio um amigo aqui, já contei para vocês a história. O cara chegou 9 horas da manhã. Um pastor. Descobri que fala mais que mulher. Aquele dia, pastor. O cara falou das 9 às 2 da tarde. Quando ele falou, Afonso, eu vou orar para eu ir embora. Eu falei, ô Senhor, muito obrigado. Mas falou.
falou. O cara contou, não é? Eu já conheço ele. Muitas histórias repetidas e tal. Mas às vezes a gente carrega dores que a gente tem que estar repetindo sempre. Eu entendo isso. Não é? Eu entendo. Ele ia contando a história, eu falei, eu pensando comigo, essa história eu já conheço. Mas não interrompia. Eu fingia que não sabia. É mesmo, que coisa, né? Não, mas vai, conta mais. E tirando do cara, porque precisa jogar fora. Por que você não faz isso com Cristo? Não é só agradecer a noite, agradecer o pão, não é? Mas você pode dizer, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Você falou isso para ele? Senhor, o Senhor está vendo esse miserável pecador aqui? E até o o pessoal estava cantando aqui no carro, eu ouvindo aí, né? Justo eu, né? Esse pecador aqui. O Senhor está vendo aqui, Pai? Eu sou assim mesmo, tá? Mas eu amo o Senhor. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado porque um dia o Senhor me resgatou. Aí você lembra dos livramentos, não lembra do livramento? Momentos que você, se Deus não te livrasse, você estaria onde? Não é? Só Deus sabe onde você estaria. Não é? Então, uma conversa. Então, eles foram ali onde Jesus estava, aceitaram a mensagem do Senhor, creram nele como Salvador e disseram, Senhor, que pena que o Senhor vai embora. Não vai embora não, Senhor. Fica com a gente, Senhor. E Jesus fez o quê? Atendeu. Lembra lá, caminhando para Emaús, os discípulos acharam tão bom aquele companheiro de viagem. E falou, olha, não segue não, entra com a gente aí. Vamos fazer a refeição junto, está perigosa a estrada. Mas na verdade eles estavam se sentindo tão bem com aquela companhia, sem saber que era o Senhor. Você pode rogar ao Senhor que fique com você, e Ele atende. Você pode rogar a Ele que dirija a tua vida, e Ele atende. Você pode rogar a Ele que controle os seus pensamentos, e Ele atende. Você pode rogar a Ele que controle os teus olhares, e Ele atende. Você pode rogar a Ele que controle as suas palavras. Senhor, me dê palavras mais doces. E como a gente tem umas palavras azedas, né, irmão? Principalmente para aqueles do nosso relacionamento, né? Às vezes é melhor a gente ficar quieto, né? Fica quieto. Não responde nada, finge que está de mal. Não é? Mas não responde aquilo que você tem que responder. Não é? Melhor assim. Na verdade, é melhor assim. Estou falando assim, em causa própria, tá? A gente é assim, a gente é mal. O que diz lá? A tua palavra me mostra, no hino, o quanto é mal, o quê? O meu coração. Nosso coração é mal. É mal, sabe o que é mal? É mal mesmo. Não é? Se não fosse o freio do Evangelho, se não fosse o medo de Jesus castigar, você faria muito mais coisas ruins do que você já faz. Pode ter certeza. Então, o texto disse que os samaritanos lá falaram com ele, fica conosco, Senhor. E ele ficou com eles. Outra coisa que mostra o texto aqui, é que para Jesus não há discriminação de pessoas. Jesus não é Jesus das minorias, Jesus é Jesus da maioria. Jesus é Jesus de todos. Jesus é Jesus dos judeus, é Jesus dos samaritanos, é Jesus dos baianos, é Jesus dos paulistas, é Jesus dos brancos, é Jesus dos vermelhos, é Jesus dos japonês. Se tem quem não faz discriminação, é o Senhor. Nós fazemos, nós separamos as coisas, nós só fazemos confusão. E Jesus pega aqui uma mulher samaritana, discriminada pelos judeus, e além de ser samaritana, segundo o contexto judeu, era uma mulher errada na vida. E Jesus trata com amor essa mulher, e recebe com carinho essa mulher, e mostra quem é Ele, que Ele é o Salvador para essa mulher, e essa mulher o aceita em seu coração e em sua vida, e ela é totalmente transformada. Mas segundo o contexto da época,
essa mulher deveria ser uma mulher desprezada. E também na época, o homem não conversava com a mulher, um judeu não conversava com a mulher publicamente. Mas Jesus quebra todas as barreiras e mostra a sua grandeza, mostra o quanto ele é bom, mostra o quanto ele é receptivo, e ele recebe essa mulher. Esse é o Jesus que nós servimos, que nós amamos, que nós adoramos. Muito bem, mais uma lição aqui. E o texto diz que muitos mais creram nele por causa da sua palavra. É interessante. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra. A ideia aqui, irmãos, pode ser que eu esteja errado. Valeria uma pesquisa maior. Mas ela pegou o que ela podia de pessoas da cidade e levou para Jesus. Mas a ideia é que reverberou o negócio lá. E parece que começou a vir mais pessoas. E é assim que acontece. Eu me lembro que quando eu me consagrei ao Senhor, eu fiquei tão empolgado que eu peguei todos os meus colegas, todos os maus elementos, só andava com quem não prestava na época. Verdade, irmão, só andava com quem não prestava. Camarada de confusão. Só andava com gente de confusão. E tinha um culto na igreja lá, um dia de semana lá, um fim de semana, um sábado, se não me engano, e eu enchi um banco assim, acho que 1 ou 2 bancos assim, só de um elemento. Aí, quando apresenta seus visitantes, né? Aqueles cultos mais informal, né? Aí eu falei, ó, meus visitantes estão aqui, ó, levantou 2 bancos. O pessoal, empolgação. A empolgação foi acabando, né? A empolgação foi acabando. Mas eu vi de um grupo na igreja, de uma equipe, eu coordenava uma equipe na igreja, que fazia evangelismo todo domingo à tarde. Não tinha moleza. Vai dormir domingo à tarde. Que dormir domingo à tarde, irmão? Todo domingo à tarde nós estávamos num grupo de evangelismo, com classe de crianças e classe de adultos. Eu lecionava na classe de adultos e as meninas lecionavam na classe de crianças, numa casa de um membro da igreja, lá no Jardim Ceci. Havia outro grupo que ia lá no Damasceno. E havia outro grupo que vinha aqui para a congregação do Peri. Eu queria distância do Peri, viu, irmão? Para bem da verdade, eu queria distância do Peri. Eu ia lá para o Ceci, ia para o Damasceno, não é? Mas, Damasceno não, digo, Ceci apenas, não é? Então, irmãos, eu vi de um ambiente assim, empolgação. Quando chegava à tarde, ia para a igreja. Quando chegava da igreja à noite, estava só a caveira, né? Uma canseira, comia alguma coisa e ia dormir no domingo. Banho naquela época, eu vi o jovem gostar de banho. Comia alguma coisa e ia dormir. Segunda-feira, levava para o trabalho daquele jeito, né? Não sei como é que o pessoal me aguentava lá. Então, queridos, muitos mais creram nele, empolgação, não é? E Jesus foi evangelizando. Começou com quem? Com uma pessoa. Você pode ser essa pessoa. O Espírito Santo pode levantar você para ser essa pessoa. Você pode encher essa igreja. Você sabia disso? Você pode encher essa igreja. E diziam à mulher. Aí começaram a dizer um desaforo lá para a mulher, né? Ó, não foi porque você falou, não. Agora a gente acredita nele. Não é pelo que você falou, tá? Que nós cremos. Nós vimos, não é? E eles se entregaram a Jesus. Muito bem. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o salvo testemunha de Cristo. Se você já perdeu essa empolgação de testemunhar, comece a orar pedindo a Deus que te dê essa empolgação. Como é que você vai fazer? Você vai orar e vai pensar. Você vai distribuir folheto, você vai distribuir livros, você vai distribuir Bíblia, faz o que você quiser. Se tomar ônibus, vai distribuir folheto no ônibus. Eu já distribuí muito folheto no ônibus. Quando eu saía do ônibus, não tinha uma pessoa que não tinha recebido um folheto. Eu sei que davam risada de mim, mas eu não estava nem aí.
E falava assim, ó, chegava no motorista assim, falava o quê? Esse aqui é do senhor, ó. Colocava lá na frente, atrás do para-brisa. Esse aqui é do senhor. E todo mundo vendo e dando risada. Eu não estava nem aí, porque eu estava empolgado por Cristo. O salvo por Jesus, ele tem esse desejo. Peçamos a Deus que nos ajude, não é? A palavra precisa ser difundida, falada pelo discípulo, falada e vivida. Falada e vivida. Tive uma triste experiência com o pastor há algum tempo atrás, coisa de um mês atrás. Há muito tempo que eu não me encontrei com ele, e estava conversando com ele, e de repente o cara vira para mim e me solta um tremendo um palavrão. Eu olhei assim, assustado. Aí ele falou, é isso mesmo que você está ouvindo, ele repetiu. Eu falei, meu Deus, como é que vai testemunhar um negócio desse? Como é que vai testemunhar um negócio desse? Pensei, não falei nada, fiquei quieto, abaixei a cabeça, não é? E toquei o meu barco. Então, precisa ser falada e vivida. Precisa viver, irmão. Precisa viver. Eu sei que isso mexe com você, não é? Porque às vezes a gente fala e não vive, não é? Vamos lá. Os discípulos podem pedir a Jesus para ficar. Você pede a Jesus para ficar com você? Ficar não é naquele sentido pervertido, não. Tá? Você tem pedido a Jesus para ficar com você? Senhor, estou acordando agora, estou indo trabalhar. Fica comigo, Senhor. Controla a minha boca. Senhor, controla os meus olhos. Me controla diante daquele chefe. Não é que eu não responda para ele. Que eu seja uma bênção para ele. Senhor, me ajuda a lavar os pés daquele chefe, figuradamente, tá? Me ajuda a lavar os pés dele, ser humilde, não é? Os discípulos pediram a Jesus para ficar. Peça a Jesus para ficar, irmão. Você pede para ele ou não? Você quer que ele fique bem longe? Ó, senhor, se eu ficar bem longe, aí eu vou fazer uns negócios aí meio esquisitos aí. Não quero que o senhor veja, nem que o senhor esteja perto de mim, tá? Aí não vale, né, irmão? Aí não vale. E os discípulos de Cristo devem levar as pessoas a crerem em Cristo. Ok? Quero pedir aos irmãos, antes de orar, fiquem em pé um pouquinho. Eu não quero constranger ninguém, você faça se quiser, tá? Digamos que você está do lado de um visitante. E se coincidir de você estar do lado de um visitante, melhor ainda. Não é? Você vai fazer o que você faria com um visitante nessa manhã. Vou falar um negócio. Eu sei que eu já falei isso, está até chato eu falar isso, tá? Mas você não vai olhar para ele. Nossa, que cabelo, você nem penteou o cabelo hoje, né? Por essa calça está rasgada, está de bermuda. Não é isso. Põe na tua cabeça, irmão. Teu comportamento vai fazer a pessoa voltar à igreja, ou vai fazer a pessoa não voltar nunca mais. Fiquei triste essa semana, não sei se foi semana passada, no meio dos cultos. Uma pessoa disse que ouviu de um visitante. O visitante, a hora que chegou aqui dentro, falou assim: foi mal recebido, o visitante, mal recebido, né? Estou falando da igreja do Jardim Peri, foi mal recebido o visitante. Mas alguém aqui dentro salvou o visitante. Ele foi maltratado na entrada, mas quando sentou foi bem tratado. E ele falou com a pessoa, o membro da nossa igreja falou assim: eu estava disposto a não voltar nunca mais nessa igreja. A gente está juntando. Isso aí demonstra a falta de empolgação. O que a mulher fez, irmãos? O que essa mulher samaritana fez? Ela amealhou, ela juntou. Ela falou: eu encontrei a solução para a nossa vida. Para a nossa vida aqui, para a nossa vida eterna. Então você vai olhar para o lado e vai dizer para a pessoa assim, fazer um teste, né? Como se você tivesse visto a primeira vez aqui na igreja, o que você vai falar para ela agora? Vai. Fica à vontade, não quero constranger ninguém.
dá beijo, dá abraço, pode fazer o que quiser, vai. Quem ficou contente com o acolhimento aí, vai? É assim, irmão. É assim. Pô, você está de chinelo na igreja? Você não tem vergonha de mentir? Não é assim, não. Se vier descalço, irmão, recebe o cara. A gente vai dar sapato para ele depois, não tem problema. Tá bom, querido? É só para fixar a ideia, tá? Só para fixar. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus transforme os nossos corações e nos dê motivação. Tá bom assim, irmãos? Ok? Todo mundo foi bem tratado, bem recebido hoje, não é? E a gente vai feliz da vida para casa, tá bom? Vamos cantar o hino, eu até esqueci de quem cantar o hino. Vamos cantar outro hino que é um 5, acho que é um 5-4, não é isso? É um 5-6. É um 5-2? Acho que é um 5-6. Ah, tá. Então vamos cantar um 5-2 aí. Vamos ficar de pé e cantar. Oi? Um 5-6. Não, pode falar, um 5-6. Um 5-6. Vamos cantar bem bonito aí, irmão. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelha, ajoelhe. E nós vamos dar um segundinho para o irmão orar, tá? Eu aprendi isso, é bom você fazer uma reflexão da sua vida.
coisa de 30 segundos, um minuto no máximo, e peça a Deus. Não duvide, não. Deus está disposto a ouvir a sua oração. Tá? Peça a alegria da salvação, peça que te ajude, confesse o teu pecado. Se você tem um pecado aí, cabeludo aí, confessa, abandona, não é? Renova a sua vida perante o Senhor. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua casa nesta manhã, com os irmãos, e isso nos traz uma grande alegria para nós, esse momento de encontro para adorarmos o nome do Senhor. Nos traz uma grande alegria nos reunirmos em torno da Tua Palavra, para estudos dominicais, para a proclamação da Tua Palavra, porque sabemos que a Tua Palavra é luz para o nosso caminho. Senhor, nesse momento, no nome de Jesus, eu coloco diante da Tua presença o nosso pedido de perdão por nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a compreendermos um pouco mais do que está no coração do Senhor para nós. Coloca dentro de nós um desejo maior de nos sintonizarmos com o Senhor, de obedecermos ao Senhor. Coloque dentro de nós o desejo de um encontro como essa mulher samaritana se encontrou com Jesus. Coloque dentro de nós o desejo de estarmos com o Senhor um pouco mais, como aquele povo samaritano desejou e pediu para Jesus ficar com eles. Obrigado por essas lições que nos motivam, que nos animam e que mostram o quanto o Evangelho ainda é poderoso. Abençoe a cada um que está aqui nesta manhã. Nos convença, Pai, dos nossos pecados. Nos convença, Pai, da Tua justiça e do Teu juízo. E nos ajude, ó Deus, a andarmos na presença do Senhor. Te peço pela nossa igreja, um avivamento para ela. Te peço pela Tua igreja no Brasil. Te peço pela nossa pátria. Te peço pelos crentes, que os crentes se acertem com o Senhor. Fica conosco, Pai. Porque nós ainda temos um rumo. Nós ainda temos uma direção, porque nós temos Jesus. Precisamos renovar as nossas forças. Precisamos reencontrar o nosso primeiro amor. Nós pedimos que nos ajude a isso. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar. Desejamos a todos vocês um excelente domingo. Que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir uma música. E os irmãos aguardem só um minutinho depois da música, ok? Deus abençoe vocês.
fecha aqui.